Bom dia, é um prazer e uma honra apresentar este trabalho, mesmo que virtualmente, no Congresso Ibero-Americano de História da Educação. Eu sou Marcioniro Celeste Filho, graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e com estágio de pós-doutorado no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa em 2017, sob orientação do professor, caríssimo colega Joaquim Pitacilgo. O meu trabalho chama-se Educação Rural Concebida pela Unesco, a OEA e a CEPAL nas décadas de 1960 e 1970. Eu vou começar, então, agora a compartilhar os slides de apresentação desse trabalho. Este trabalho, meu e-mail encontra-se aqui, por favor, se necessário e se puder ser útil, entre em contato comigo posteriormente. Este trabalho, ele é resultado de pesquisas de um projeto muito mais amplo, que envolveu mais de 30 pesquisadores sob a coordenação da professora Rosa Fátima de Souza. Este projeto, intitulado Formação e Trabalho de Professoras e Professores Rurais no Brasil, compondo várias regiões e estados do meu país, ele foi encerrado com o patrocínio e financiamento do CNPq, foi encerrado recentemente e ele está sendo gradativamente, os seus resultados, publicados em periódicos, em formato de livro, e apresentados, como é o atual caso, em congressos como o Ciela 2021. Este trabalho, ele é uma parte específica deste projeto que focou memória da educação rural, que focou a educação rural sendo pesquisada desde meados do século XX em diversos estados do meu país e numa tentativa de comparação do que estava ocorrendo neste amplo país. Não só estudos de casos isolados, mas tentar colocá-los em paralelo para saber se essas políticas educacionais para a educação rural tinham alguma conexão. No meu caso específico, eu não fui para uma unidade específica, uma unidade particular do Brasil. Eu me dediquei, em sinergia com os demais pesquisadores, a verificar como essas ideias sobre educação rural, elas transitaram não apenas no território brasileiro, mas como elas não eram algo desconectado das discussões sobre educação rural em outras regiões, principalmente do Ocidente, mas que tivessem como ponto de contato, como lugar de discussão, organismos internacionais que tivessem filiação de muitos países que tivessem projetos de educação rural. No caso específico aqui apresentado, o foco dedicou-se mais à Unesco, além da Unesco, parcialmente em menor escala, no atual trabalho, à OEA, Organização dos Estados Americanos, e também à CEPAL, que dentro da OEA teve um papel muito significativo nos anos 60 e 70, foco deste trabalho, nas discussões educacionais na América Latina. Eu tive como metodologia análise documental. E quais foram as fontes documentais privilegiadas? Eu pesquisei as conferências internacionais de educação da Unesco, também as conferências internacionais de educação da OEA, e elas me foram bastante elucidativas, mencionarei elas em seguida. Mas a fonte principal documental foram os periódicos que foram produzidos, e são produzidos ainda, pela Unesco, pela OEA, e algumas publicações em forma de livros sobre a temática que foram patrocinados e editados também por esses organismos, como também pela CEPAL. Então, a base são periódicos e livros que foram publicados
pela Unesco, pela OEA, e que foram indicados nesses periódicos. Os principais periódicos foram La Educación, da OEA, Crônica de la Unesco, e já no início dos anos 70, também da Unesco, Perspectivas, revista trimestral de educação, ou de educação. Esses periódicos circularam geralmente em 4 idiomas: francês, inglês, espanhol e... francês, inglês, espanhol, perdão. As publicações que eu consultei foram em espanhol. No caso aqui tratado, as conferências internacionais da Unesco, elas aconteciam antes da própria Unesco existir, desde os anos 30, como conferências internacionais de instrução pública, desde a época do antigo Bureau Internacional de Educação, ligado à Liga das Nações. Algumas dessas conferências da década de 30 também foram analisadas e tiveram foco na educação rural. Porém, a mais recente para o período que eu analisei foi a Conferência de 58. Ela dedicou boa parte dos seus trabalhos à educação rural. E essas conferências, elas não eram indicativas, impositivas. Elas saíam com um consenso mínimo de recomendações que deveriam, poderiam, almejava-se que fossem acatados pelos países membros da Unesco. Portanto, elas não são estudos do que de fato estava ocorrendo, claro que elas derivam de comunicações desse nível, mas elas são muito mais pontos de chegada, pontos de horizonte a que se recomendava que a educação rural, que é o foco neste estudo, deveria alcançar. Então, elas são bastante idealistas, vamos dizer assim. Então, na de 58, a maior parte das recomendações, eu estou ilustrando nesse slide apenas com a recomendação número 1, tentava diminuir ou tentava evitar uma visão dicotômica, uma visão polarizada que diferenciasse a educação rural da educação urbana. Então, havia consciência de que a educação rural estava a quilômetros de distância em termos de investimento de infraestrutura do que a educação rural, e as indicações, as recomendações eram nesse sentido, de quais as mudanças de metodologia de ensino, de formação docente, de construção de edifícios escolares, de aquisição de equipamentos, os países membros da Unesco deveriam ir atrás para tentar evitar o que ocorria até então, de a educação rural ser concebida apenas como uma educação primária terminal. Nas zonas urbanas, o acesso a ensino secundário nos anos 50, 60, 70 era cada vez mais frequente, pelo menos no meu país. Almejava-se na Unesco que isso não ficasse exclusivo das zonas urbanas, que a educação rural ela pudesse também ter uma melhoria de qualidade equiparativa. Isso, se eu for mencionar se ocorreu ou não, se foi aplicado ou não, para o meu país, Brasil, eu tenho certeza de que ficou no campo das boas intenções. Porém, eu chamei a atenção a esse ideal a ser alcançado, porque era um ideal bastante ambicioso, bastante positivo, bastante generoso. E o que eu verifiquei nas diversas publicações, nas fontes documentais dos anos 60 e 70, são um retrocesso em relação ao que a Conferência Internacional da Unesco de 58 se propunha. Você vai ter gradativamente, que ainda pegando as conferências de 58, o destaque que se deu à escola de professor único, às salas muito seriadas. No caso dos anos 60 e 70, você vai ter uma mudança de foco bastante significativa. Qual? Algo que deve ser bastante destacado. Gradativamente, é um fenômeno que começa a ocorrer já desde o final da Segunda Guerra Mundial, se não antes, mas vai virar um ponto de não retorno pós-1945,
os debates relacionados à educação, eles deixam de ser capitaneados, conduzidos por educadores. E você vai ter a prevalência de economistas falando sobre educação. Nada contra economistas, mas eles não se viam como economistas no sentido de uma ciência empírica, como poderíamos avaliá-los atualmente. Nos anos 60 e 70, eles tinham uma visão bastante tecnocrática de uma economia enquanto ciência exata. Então, boa parte dos textos e dos livros que são indicados nas revistas da Unesco, e eu consultei diversos, eles têm fórmulas matemáticas onde os componentes são colocados como valores exatos. Então, qual verba em tantos hectares foi investido para a formação de quantas crianças resulta em qual aumento de produção agrícola. São fórmulas econométricas que são apresentadas e os próprios tecnocratas da Unesco, os assessores, economistas que produzem esses documentos para a área educacional, eles não se veem como economistas, eles assumidamente se propõem como planejadores. Isto é, eles não estão olhando muito para o passado, mas almejando um futuro que cientificamente iria ser construído através da econometria. Os educadores perderam bastante campo nessas discussões em órgãos como a Unesco e como a OEA, nem tanto. E no caso do texto que depois vai estar acessível nas atas desse congresso, eu dou destaque a um deles, não é o único, mas é um paradigmático, que é o Luiz Malassis, que é um assessor para assuntos de educação rural da Unesco, que trabalhou na África, no Sudeste europeu, Sudeste asiático, e principalmente em colônias da Indochina francesa, nos anos 50 e 60, para projetos de desenvolvimento de educação rural nas colônias francesas. Ele trabalhou bastante tempo também no Ministério da Agricultura na França. Então, é alguém que trabalha no Ministério da Agricultura, que tem formação de economista, que dá o norte nas discussões compartilhadas pelos periódicos da OEA do que deve ser educação, no caso, educação rural. A visão é uma visão bastante, o termo que se usava na época, tecnocrática, onde não se concebe a educação como um direito social universal. Ela é vista como um fator, inclusive um fator bastante secundário, no que era a palavra de ordem, então, que era o desenvolvimento. Isto é, no que a educação rural acresce ao desenvolvimento rural. Se não acresce, ela não é prioritária. E, geralmente, a postura que esses economistas apresentam nos periódicos da Unesco é de que ela não acresce muita coisa e que, portanto, ela deveria ser de baixo custo para que a verba que sobrasse nesses países periféricos fosse dedicada à infraestrutura, no sentido de eletrificação rural, irrigação, compra de componentes como mecanização da produção agrícola, e que isso não demandava muita instrução, muita educação. Portanto, o desenvolvimento ao norte, e no que a educação servir ao desenvolvimento, ela será bem-vinda. Mas ela não é o foco da educação rural. Ela é um acessório, desculpe ser repetitivo. Nesse sentido, a educação deveria ser primária. A educação universalizada no mundo rural deveria ser a primária, não necessariamente com 4 anos de ensino primário. Atualmente no Brasil chama-se Fundamental 1. Poderia ser aligeirada a baixos custos, com um gasto de manutenção de alunos o mínimo possível, numa duração reduzida, com salários de professores pauterizados. Isso é colocado explicitamente nos periódicos da OEA, mas de uma maneira indireta.
é colocado como este livro do Malassi nos representa. É dado um destaque ao livro, mais de uma vez reproduzido o prefácio inteiro do livro, e quem for o livro é editado pela própria Unesco, portanto, quem lê o livro editado pela Unesco, elogiado num periódico da Unesco, sabe que isso indiretamente é uma proposição que leva o aval da Unesco. E nesses livros você vai ver, isso é explícito. O que se foca é talvez um ensino secundário, no caso brasileiro é o que chamamos de Fundamental 2 aqui, ou até ensino médio, profissionalizante, para formar agrimensores, para formar pessoas que agreguem valor ao desenvolvimento econômico do campo. Então, no caso, também você tem um medo que é ancestral, desde o final do século XIX, década de 30 em diante, do êxodo rural. Então, qualquer educação que não fixe o camponês no campo, ela é prejudicial à economia como um todo, não só do campo, porque você vai ter a criação de expectativas, de demandas que não serão supridas pelo mundo rural, e, portanto, o campesino vai migrar forçosamente para o mundo urbano. O Malassi cita o Lewis, dizendo que ensinar um cozinheiro africano a ler e escrever pode até lhe dar algum crescimento existencial, mas ele não vai ser um melhor cozinheiro por saber ler e escrever. Seria muito melhor aplicar em alojamentos, melhoria de água potável, como está nesse slide. Aqui, novamente, a educação para o campo deveria ser secundária a que ganhasse algum investimento e, portanto, técnica, para que o campesino ali formado voltasse com emprego para a modernização do campo, utilizando a verba que sobraria, se é que sobraria alguma verba, de um ensino primário rural de baixíssimo custo. No caso da OEA e das discussões que a OEA repercutiu na CEPAL, na cidade de Santiago de Chile, a coisa foi bem menos economicista, bem menos econométrica, bem menos tecnicista. Para uma comparação, não colocarmos todos esses órgãos internacionais no mesmo balaio, as discussões sobre educação rural da Organização dos Estados Americanos tiveram como ponto de sede o Comitê de Assuntos Culturais da OEA, sediado na Cidade do México. Não por acaso na Cidade do México. E o México era o paradigma, em meados do século XX, até hoje, creio eu, de educação rural, com resultados bastante positivos em relação a outros projetos latino-americanos, ou mesmo americanos como um todo. Nesse sentido, neste Comitê de Assuntos Culturais, você vê a sua própria composição com um número muito superior de educadores em relação aos economistas, e mesmo eles têm um diálogo muito mais de duas mãos do que notado nos periódicos da Unesco. E, como fator diferencial privilegiado, você tem um pragmatismo nessas discussões da OEA e depois também da CEPAL. Que pragmatismo? É verificar não só a educação como um componente de criação e planejamento do futuro, mas da educação como algo que tem um passado que funcionou ou não em projetos recentes de educação rural. Então, a boa parte das propostas da OEA ligadas à educação rural, elas têm como lastro os projetos bem-sucedidos da educação rural mexicana, cubana, pré-revolução cubana, inclusive, e do altiplano andino. Essas são as principais referências, que tem como um ponto de destaque, frequentemente, a tentativa de que a educação primária não fosse terminal, de que você pudesse ter polos de ligação das diversas escolas rurais de professor único, no Brasil chamada de escolas isoladas, em torno de escolas centrais. Não sempre com esse nome, essas escolas centrais seriam núcleos de alunos que do ensino primário poderiam continuar o ensino secundário, no caso brasileiro, Fundamental 2, ensino médio,
nessas escolas centrais, e que as escolas centrais fossem também responsáveis pela formação dos professores das escolas rurais, e que elas fossem um polo cultural de radiação, de educação para adultos, utilizando rádio, de alfabetização de adultos também, não só de crianças e adolescentes da educação básica, de componentes de aglutinação de cooperativas agrícolas que tivessem o espaço da escola central como sinergia para as atividades cooperativas, cooperativas que também pudessem fazer a produção de material didático, enfim. Se não era possível, como no caso mexicano, escolas normais rurais, que as escolas centrais em municípios, talvez até nas zonas periféricas de fronteira entre o rural e o urbano, de municípios importantes, pudessem ser um norte do desenvolvimento social dos campesinos. O que dá para notar de diferenciação é que, para os economistas assessores da Unesco, o interesse dos camponeses no seu desenvolvimento social é pouco levado em conta. O desenvolvimento econômico é que prevalece, e o desenvolvimento social tem que estar atrelado a esse desenvolvimento econômico. No caso da OEA, as coisas não estão separadas. O desenvolvimento do camponês, do ponto de vista educacional, ele é visto como intrínseco ao desenvolvimento do campo. Não há quem nasceu primeiro. No caso da Unesco, você tem uma visão de que o ovo do desenvolvimento deveria preceder a galinha da educação rural. CEPAL e OEA são mais brandos nessa hierarquização das prioridades da educação rural. Isso no Brasil teve uma séria repercussão, isso circulou bastante nas discussões brasileiras, mas isso fará parte de um outro trabalho a ser apresentado em outros congressos ou em publicações que já estão no prelo, recém-editadas. Vou parar a apresentação. Quero novamente agradecer profundamente a vocês e a honra de apresentar o trabalho nesse congresso. Meu e-mail está nos primeiros slides aqui. Por favor, sendo útil, entre em contato. Muito obrigado.